Oi, gente! A gente está começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. O MartaCast é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. E é coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da universidade. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 11 de novembro, e você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM em Belo Horizonte e região metropolitana. Hoje a gente vai falar sobre os resultados das semifinais do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, sobre o vice-campeonato de Luiz Stefani e Timeia Babos no WTA Finals, a vitória do Minas sobre o Praia Clube no clássico Pão de Queijo da Superliga Feminina de Vôlei e muito mais. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Hoje a gente está aqui na mesa eu, que já me apresentei. Vou pedir para os meninos. Isabela, começa, por favor. Eu sou Isabela Fernandes, estudante aqui na UFMG de jornalismo no 5º período. Oi, gente, eu sou Cauê Sivec, estudante do 2º período de jornalismo aqui da UFMG. Ei, gente, eu sou Yasmin Veloso, estudante do 5º período de jornalismo da UFMG. Então vamos lá, gente. Nosso primeiro bloco hoje é sobre futebol e a gente, tinha que começar aí com os resultados, dos jogos de volta das semifinais do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. E vamos começar falando do resultado mais inacreditável, que foi a vitória do América por 4-0 contra o Atlético. Acabou indo para os pênaltis e o América se classificou para as finais. Conta os detalhes pra gente, Isabela. Exato. No jogo da ida, o Atlético tinha ganhado do América por 4-0, e aí nesse jogo, no último sábado, dia 8, lá em Santa Luzia, na Arena Fremisa, o América conseguiu reverter esse placar, fazendo outro 4-0 e se classificando na final pelos pênaltis. O destaque do jogo foi o atacante Pimenta, do América, que marcou 3 gols na partida. 2 foram no primeiro tempo, depois um no comecinho do segundo tempo. E, aos 32 minutos da segunda etapa, a Gadu fechou a goleada do América por 4-0 e levou a decisão para as penalidades. Aí, com uma ótima atuação da goleira Taluane, que defendeu as cobranças de Ingrid e Bárbara, as espartanas venceram por 3-1 nos pênaltis e se classificaram de forma heróica para a final. Agora, depois a gente vai falar mais, o América enfrenta o Cruzeiro na final, nos dias 15 e 22 de novembro. Mas falando um pouco, assim, sobre esse jogo, como que foi. A gente até tinha falado no último programa, que era uma tarefa muito difícil para a América conseguir reverter. Eu acho que é uma tarefa difícil para qualquer time você reverter um 4-0, né? Então, todo mundo, a mídia mesmo falando, o Atlético com um pé na final. Ninguém, previa muito, assim, uma virada tão drástica da parte da América, mas foi o que aconteceu porque eu acho que muito pela postura do Atlético. Então, eu acho que elas entraram muito a fim de segurar o placar. Foi uma coisa que foi muito nítida, porque foi um jogo, inclusive, com muitas faltas por parte da defesa do Atlético. Teve muito cartão amarelo, então um jogo picotado no começo. Rodízio de faltas, o árbitro também distribuiu muitos cartões. E o América, atacando, porque precisava de 4 gols para poder levar para os pênaltis, então não tinha muito que elas fazerem além de buscar esses 4 gols. Sim. Foi isso que aconteceu, e eu acho que o sistema defensivo do Atlético não conseguiu muito segurar, assim. Então eu acho que elas falaram, a gente não vai tomar 4 gols, a gente, pode tomar até 3, vai ficar tudo tranquilo. E aí acabou que elas se apoiaram nisso das faltas, não estavam conseguindo segurar. A Ingrid, que é a principal jogadora defensiva do Atlético, ela tava muito Estabanada, não tava meio, conseguindo segurar ali a defesa da América, e elas com muito volume ofensivo. Então acabou que, no final, conseguiu aí tomar esses 4 gols. Inclusive, falando um pouco, sobre também essa postura do Atlético, além dessas faltas e ser um jogo muito picotado, reclamaram muito de cera, por parte das atletas do Atlético, porque a goleira estava caindo muito, a goleira estava caindo e ficando lá deitada no chão para segurar esse placar. Inclusive, por causa disso, enquanto estava 1-0, o técnico da América foi até expulso, reclamando de cera, e ele estava muito exaltado, tomou cartão vermelho, teve que sair. Isso quando tava só 2-0 ainda, no finalzinho ali do primeiro tempo. E depois ainda tomou mais esses 2 gols. Então, péssima partida do Atlético, péssima, Sim. muito ruim mesmo, péssima atuação. Acho que, Muito mal a zaga, muito mal. Muito O meio mal. de campo, eu acho que ele perdeu, assim, o meio de campo do América, assim,
Pimenta e Raffaelli jogaram muito bem, Sim. assim, né, o contrário total do primeiro jogo que a gente falou, né, de como Uhum. que o América tinha tido um péssimo dia, assim, Sim, e eu acho que nesse fim de semana foi o contrário, assim, sim. né, o América entrou muito encaixado, fez o seu jogo e contou com falhas do Atlético, né, falhas coletivas e falhas individuais também, assim, né. Uhum. Eu achei que ali o último gol teve uma falha, né, importante ali da zagueira do Atlético, e o segundo gol, que foi de cobertura também, Nossa, de foi uma longe, né, de longe. e a goleira estava muito Adiantada. eu achei também que foi uma falha individual ali. Foi. Eu acho que até nesse lance do segundo gol, que é uma jogadora da América dá um chapéu, aí dá assistência, que Foi, quebra todas as linhas, assim, ó, da defesa, tudo passa por sim. todo mundo. Muito gol, muito bonito Foi o muito gol bonito o do gol. América, mas falha da defesa do É. Atlético, com certeza. E aí eu acho que na hora que estava 4-0 o Atlético tentou, né, Sim. tentou atacar. Eu vi algumas pessoas também comentando, que a técnica do Atlético, ela decidiu manter o mesmo time, que foi o time que ganhou de 4-0, mas que sentiu falta dela mexer em algumas peças na hora que a coisa não estava funcionando, assim, né. Uma das jogadoras que eu vi o pessoal cobrando foi a Cindy Ramos, que fez um ótimo Uhum. campeonato, e que Sim. talvez pudesse segurar um pouco mais a bola ali no ataque, enfim. Mas muito, muito, né, gente, daquelas viradas, assim, que eu imagino que os torcedores e torcedoras do América ficaram, né, aquela coisa que você não acredita, né, que vai Sim. acontecer. E até nas cobranças de pênalti também, porque foi uma ótima atuação da goleira do América, mas eu acho que isso vem muito também do Atlético não acreditar que poderia ir para os pênaltis, então não treinaram pênaltis. Então acabou que bateram mal e a goleira teve facilidade pra Não, e defender. também um time que vence de 4-0 no tempo Emocionalmente, normal. emocionalmente. Exatamente. O O Atlético Sim. Atlético já tava abalado. Mas eu penso também do preparo, né? Porque elas foram pra segurar o jogo. A partir do momento que levou 2-0, já era pra ter. E teve um intervalo Acordado. ali, né? No intervalo foi com 2-0. Exatamente, é um tempo de reação muito lento, assim, pra você tentar, tipo, tá, segurar não tá dando certo. Então, sim, vamos ter que fazer sim. alguma coisa. E eu não acho que é demérito você entrar pra segurar um resultado, mas eu acho Eu que você tem também que fazer não bem acho. feito. E eu Sim. acho que foi aí E a que o Atlético defesa falhou. não Eu acho que foi a questão do tempo de reação, né? Elas viram que o jogo não tava funcionando, mas não Não teve conseguiram. isso. Uhum. sim. Sim, E no final, assim, mérito do América também, acho que é Sim, importante total. sim. destacar, né, elas acreditaram o tempo inteiro, elas foram pra cima assim, no começo do jogo, até acho que elas estavam um pouco, assim, meio ansiosas, mas conforme o jogo foi avançando, o América soube lidar muito bem também com a necessidade de fazer 4 gols, né. Eu acho que é aquela sensação de assim, se precisasse fazer 5, acho que elas teriam mental pra ir lá e fazerem Sim, 5. sim. O fazer o que, né, o que precisava ali pra poder levar para os pênaltis, então Parabéns ao América, né, finalista aí do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. Vamos falar agora da outra semifinal, né, acho que o resultado foi um pouco mais, né, dentro do esperado. O Cruzeiro, empatou, né, em 2-2 com o Itabirito e se classificou, ele já tinha ganhado o primeiro jogo, se classificou para a final do Campeonato Mineiro. Conta os detalhes pra gente, Cauê. Isso mesmo, no mesmo sábado, dia 8, Cruzeiro e Itabirito se enfrentaram na Arena Gregorão em Contagem. O jogo terminou 2-2 e as cabulosas avançaram para a final com um agregado de 4-3. O Cruzeiro que construiu um 2-0 no primeiro tempo com a Vitória Calhau logo aos 21 minutos e depois aos 28 a Vanessinha ampliou e aí o Cruzeiro foi pro vestiário com 2-0 e no segundo tempo voltou, assim como a Isabela estava falando do Atlético, o Cruzeiro também sentou em cima da vantagem, baixou o ritmo, baixou a intensidade e viu o Itabirito reagir no jogo, fazer 2 gols com a atacante, Miraca, aos 9 minutos e aos 42 e assim, é um resultado para o Cruzeiro, um segundo tempo para o Cruzeiro ficar atento para a final, até porque o América tem uma reação Sim. que pode ser maior ainda. O Itabirito acho que fez 2 jogos muito, muito bons. Um confronto que eu esperava menos do Itabirito, achei que fosse ser mais desequilibrado. O Itabirito foi muito bem e o Cruzeiro não pode vacilar numa semifinal de campeonato, assim, mas classificou, né? E agora a final vai ser entre o Cruzeiro e a América, reeditando a edição do ano passado, que foi 3-0 para o Cruzeiro em 2024. Os jogos vão ser nos sábados, dia 15 e 22, às 3 da tarde. O primeiro jogo na Arena Fremisa, em Santa Luzia. O segundo jogo na Arena Gregorão, em Contagem.
E os dois times estão vendo ainda se o jogo vai ser no Independência, se o Cruzeiro vai conseguir até colocar no Mineirão, ainda tá indefinido, mas por enquanto é na Arena Fremisa e na Arena O Gregorão. que é absurdo, porque a É. Arena Fremisa não tem a menor condição Não de mesmo. fazer uma Não tem final. público. Não tem público, né? Eu não Os sei jogos se da vai... América foram todos sem público. E Exatamente. mesmo sem público, gente, o jogo do Atlético, né, com o América, assim, até o gramado muito pesado, aquele gramado muito alto, sabe? Eu acho que as condições estavam, inclusive, condições muito mais difíceis de jogo do que a Arena Gregorão. E além do mais, é isso, como assim fazer a final do Campeonato Mineiro num estádio sem público? Não. Não faz nenhum sentido, né? Nenhum mesmo. Eu acho que é no mínimo na Arena Gregorão, e ainda acho que assim, é inaceitável que a final não seja em um dos grandes estádios de Belo Sim. Horizonte. Sim. Assim, ainda mais sendo entre América e Cruzeiro, né, gente? Dá pra ter 2 jogos com um bom público. Com certeza. Sim. Valorizando a competição, que claramente tem melhorado o nível técnico, Tem. né, gente? Sim. Se a gente vê o que o Itabirito fez. Exatamente. Vai ser uma final muito interessante, eu acho. Vai. Porque pensando na derrota na derrota não, né? Nesse empate do jogo, eu acho que o Cruzeiro até foi melhor do que o último jogo, porque o Itabirito jogou mais no último Sim, jogo com o sim, resultado. sim. Assim, sabe? Acabou por levar esses 2 gols, mas o jogo em si eu achei que o Cruzeiro estava muito mais equilibrado no segundo jogo, acabou acontecendo o gol, assim. E assim, o Itabirito foi muito bem, foi um campeonato muito interessante. E agora vendo essa retomada do América, assim, acho que levando um pouco a expectativa pra pensar, né? O Cruzeiro também vai ter que ficar atento, né? Porque acho que é uma fragilidade técnica muito grande. E o América tem um nível técnico em tese maior que o Itabirito, então acho que é isso, né? Fica uma expectativa legal e realmente, assim, a gente tava até conversando um pouco antes sobre isso do estádio, de não tentarem Independência ou até o Mineirão, muito... Sim, porque se não me engano, a final do ano passado foi no Mineirão, né? Então por que não manter, assim, sabendo que vai dar público, sabendo que vai ter gente lá, então não faz sentido. É que o ano passado acho que foi jogo único, né? 3-0 pro Cruzeiro. Aí colocaram no Mineirão. Não sei por que esse ano mudou pra 2 jogos, então A gente teria tava que até liberar. vendo que Mas tem jogo. 2023 foi uma independência, então a gente vem de 2 anos. É, estádios sim. grandes as finais, né? Sim, a gente tava vendo aqui que tem jogo do Cruzeiro masculino no Mineirão. No final domingo, de dia semana, né? No dia 23, né? 23. Só que a final, teoricamente, é no sábado. Então, será que não dá pra colocar ali um jogo no sábado e domingo, né? É, Não o sei. dia 15 talvez, acho que tem jogo do América, inclusive, É. também, então, mas assim, dá pra colocar no Mineirão, mesmo com o mando do América, Sim, coloca no Mineirão sim. o jogo no dia 15. E Atlético e Cruzeiro masculino já cansaram de jogar sábado e domingo, um no sábado É, e no domingo, exatamente, gente. exatamente. Sim, Sim. Na história, né, de décadas do Mineirão, Sim. isso já aconteceu várias Exato. vezes. Com Então, eu acho que certeza. assim, absolutamente possível, né? Acho que realmente vem, né? O América vai chegar muito, né, gente, animado Sim. e Embalado. embalado mesmo depois de ganhar. Você virar 4-0 não é para qualquer um, né? E o Cruzeiro vem como favorito técnico, favorito, né, vice-campeão brasileiro. Então tem tudo para ser 2 jogos, né, que merecem, né, estar ou no Independência Exatamente. ou no Mineirão. Vamos falar agora um pouquinho da seleção feminina sub-17, né? Que ficou com o 4º lugar na Copa do Mundo da modalidade, perdeu a decisão aí do 3º lugar para o México. Conta os detalhes pra gente, Yasmin. Então, Carol, no último sábado, dia 8, o Brasil foi derrotado pelo México na disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo Feminina Sub-17, em Rabat, no Marrocos. Depois do empate em tempo regulamentar por 1-1, a partida foi decidida nos pênaltis, e as mexicanas levaram a melhor vencendo por 3-1. Com o resultado, a seleção feminina ficou com o 4º lugar na Copa do Mundo da categoria. E assim, o confronto foi marcado por muito equilíbrio, o Brasil chegou a acertar a trave 2 vezes, uma em cada tempo. O placar foi aberto pelas brasileiras aos 33 do segundo tempo, depois de uma boa jogada na ponta esquerda, Maria serviu Kailane no meio da área e a camisa 10 abriu o placar. A conquista do 3º lugar parecia encaminhada para o Brasil, e aos 50 minutos da etapa final, então nos acréscimos, em uma cobrança de falta para as mexicanas, na tentativa de tirar a bola, Evelyn desviou de cabeça para o próprio gol, empatando o jogo. Então foi um gol contra né? no finalzinho, assim, então isso acréscimos. abala o time de uma forma, e aí não deu outra, né? Nas penalidades, as mexicanas foram melhores e venceram por 3-1, com uma atuação destaque, assim, da goleira Murieta, que defendeu 2 cobranças das brasileiras. A Ana Morgante também fez também defendeu, né, uma
penalidade, mas não foi suficiente para evitar a derrota. E apesar de ficar fora do pódio e não conseguir uma medalha inédita nessa Copa do Mundo Feminina, Sub-17, essa foi a melhor campanha da seleção brasileira na competição, com 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. E assim, né, é meio triste, assim, de falar sobre esse resultado, porque tava encaminhado mesmo, e deu pra ver que foi o time desestabilizou, porque na primeira cobrança foi uma cobrança muito boa, então a gente pensou, ok, tá tudo sob controle, só que a segunda foi uma cobrança na trave, e as outras 2 a goleira pegou, e aí, enfim, o time desestabilizado. A Ana Morgante conseguiu fazer uma defesa, então os pênaltis começaram com uma cara boa, mas não foi um final bom pra seleção brasileira, mas ficamos aí acompanhando. É foda, né? A coisa de tomar o gol ali do empate no acréscimo também leva, o time vai para os pênaltis, que é o que a gente estava falando um pouco também do América, assim, né? Você chega com Sim. uma sensação ruim, né, na disputa de pênaltis. Mas enfim, parabéns, né, para a equipe aí Sub-17, melhor campanha da seleção, né, na Copa do Mundo da categoria. Então também tem razões aí para a gente comemorar. Vamos falar agora da Copa do Brasil. Na semana passada, a gente falou que os jogos, né, das semifinais iam ocorrer, e agora a gente tem aí definidos, né, os times que passaram para as finais. Ferroviária e Palmeiras se classificaram. Conta os detalhes pra gente, Cauê. Isso mesmo, Carol. No próximo dia 20 de novembro, às 3h30 da tarde, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária e Palmeiras vão fazer, né, a decisão da Copa do Brasil Feminino de 2025. O mando da partida, que foi definido por sorteio na última quinta-feira, definiu que o mando de campo vai ser da Ferroviária, né? As guerreiras grenás, que chegam depois de eliminar o Bahia na semifinal por 2-0 na última terça-feira, dia 4, com gols da Rafa Soares e Júlia Beatriz, e a equipe que já foi campeã do torneio, né, em 2014, e vem em busca do bicampeonato, a Copa do Brasil, que não acontece desde 2016, né? Então foram poucos campeões, a Ferroviária é uma delas. Do outro lado, as palestrinas chegam à final depois de golear por 4-0 São Paulo no clássico, né, com gols de Ingrid, Brena, Alessandrinha e Paty Maldaner. A partida foi realizada no Moisés Lucarelli, em Campinas. E o Palmeiras, que diferente da Ferroviária, é um time mais novo, né? E nunca foi campeão da Copa do Brasil, vem em busca desse primeiro título nacional na modalidade feminina. O Palmeiras, que ainda não tem nenhum título, né? E a Arena Fonte Luminosa, que promete receber um grande público, a cidade abraça bem o time da Ferroviária, que é tradicional, né? Como eu já tinha dito, tem alguns títulos nacionais. E também vai ser um jogo bastante equilibrado, porque é justamente são 2 pontos, assim, um time tradicional e um time novo com um investimento pesado que vem fazendo boas campanhas nos campeonatos nacionais. Então vai ser uma grande final. Uma grande final mesmo. Palmeiras passou aí, né, do rival que tinha ganhado do Corinthians, né? Sim. São Paulo tinha ganhado do Corinthians. Legal, eu acho que tem tempo que a Ferroviária não chega numa final de campeonato, né, nacional. Tô tentando me lembrar aqui. Acho que chegou em 23 no campeonato, foi Corinthians e Ferroviária, acho que foi Brasileirão de 23, se eu não me engano. 24 foi contra o São Paulo. Acho que a Ferroviária chegou em 23, né? E eu acho que isso só também demonstra essa meio que hegemonia do time de São Paulo também, né? É Porque verdade. os 3 times aqui de Minas, né? Cruzeiro, Atlético e o América foram eliminados nas oitavas de final. Então, já caíram tem um tempinho, não chegaram tão longe assim. Então, é mais uma competição nacional com uma final paulista. Sim, 3 times, né, entre os 4 das semifinais eram paulistas. Só aconteceu isso porque Corinthians e São Paulo se enfrentaram, né? Se o Bahia pegasse o Corinthians, talvez fosse 4 times, né, paulistas na semifinal. Então agora, gente, para fechar o bloco aqui do futebol, eu vou passar por um giro das notícias, né, da modalidade que não entraram no bloco, mas estão publicadas lá no site da Revista Marta, revistamarta.com. No sábado, dia 8, em Luque, no Paraguai, a equipe brasileira Taboão Magnus venceu o time argentino All Boys por 3-2 de virada e conquistou a Conmebol Libertadores de Futsal 2025.
Com o resultado, o time conseguiu o bicampeonato, já que também venceram a competição continental em 2022. A seleção de Alagoas foi campeã da primeira edição da Copa Rainha Marta Nordeste nesse sábado, dia 8, após superar o Sergipe por 3-0 em casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Com uma campanha impecável, a equipe vencedora encerrou o campeonato com 100% de aproveitamento, 18 gols marcados e nenhum sofrido. Na premiação, foi anunciada a data da próxima edição do torneio, que será realizada em Aracaju, Sergipe, em 2026. A gente acaba o primeiro bloco agora, a gente volta já já com mais notícias de esportes femininos. A gente está de volta para o segundo bloco do MartaCast. Vamos falar de tênis aqui, porque afinal de contas temos uma brasileira vice-campeã do WTA Finals, então temos que falar do feito de Luísa Stefani. Antes de começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Malu, por favor. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, estudante do 6º período de jornalismo aqui da UFMG e bolsista do Coletivo Marta. Oi, gente, sou Franciele Messias, estudante do 5º período de jornalismo aqui na UFMG e voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Ingrid Mencil, estudante de jornalismo do 5º período aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho aí, né, do WTA Finals. A Luísa Stefani fez história, conquistou, né, o vice-campeonato ao lado da Timea Babos. O jogo foi no último sábado. Conta os detalhes pra gente, Malu. Sim, elas enfrentaram a dupla cabeça de chave número 4, a Elise Mertens da Bélgica e a Verônica Kudermetova da Rússia, e confirmaram o favoritismo ao vencer 2-0 em parciais de 7-6 e 6-1. O primeiro set ele foi equilibrado, teve muita chance para os dois lados. A Luísa e a Babos jogou muito bem, assim como a Mertens e, em especial, a Kudermetova, mas acabou sendo decidido no tie-break por 7-4. No segundo, elas mantiveram muito ritmo, um ritmo muito forte e fecharam por 6-1, garantindo o título. O segundo set foi muito diferente do primeiro set. Sim, elas baixaram, né, a Luísa e a Inclusive, Timea. além de baixar, eu acho que foi também uma coisa de não perceberem quem sacar a bola. Por exemplo, a Mertens não estava tão bem quanto a Kudermetova. Do mesmo jeito que a Timea Babos também não estava tão bem quanto a Luísa Stefani estava. Só que a dupla rival conseguiu perceber que a Timea Babos estava abaixo. Agora, a Babos e a Stefani não perceberam que tinha que lançar na Mertens e ainda continuava lançando na Kudermetova, que estava muito bem. Ela amassou a final e acabou, né, assim, fazendo um 6-1 no segundo set. Mas enfim, apesar da derrota, esse vice-campeonato teve um momento especial, assim, pra Luísa, né, porque marcou uma consagração e uma recuperação, ela que vem sofrendo com lesões ao longo da carreira. Em 2021, ela lesionou o joelho direito na semifinal do US Open, quando ela já tinha garantido vaga pro WTA, e não pôde jogar. Ela, inclusive, passou por uma cirurgia por causa do rompimento do ligamento cruzado do joelho direito. E 4 anos depois, agora, em 2025, ela voltou mais madura, mais técnica e com um lugar entre as melhores do mundo. Elas se classificaram como a 7 do mundo, né? Inclusive, só enfrentaram adversárias de ranking superior ao delas. Uhum. E hoje a Luísa tá em 14º lugar no ranking de duplas, no ranking atualizado segunda-feira agora, dia 10 de novembro. E... bom, tá próxima do melhor resultado que ela já teve, né? O melhor dela foi o 9º lugar até hoje. Já a Timea Babos, ela já foi campeã da WTA Finals em 2017, 2018 e 2019. E ela, inclusive, no final da partida, se emocionou, né? Falou sobre o quão especial foi traçar essa temporada com a Luísa Stefani. Inclusive, falou que a temporada que vem, muito provavelmente, vai ser a última temporada dela. Sim, ela ainda não. Eu nem sei se ela vai jogar a temporada inteira, né? sim. Ela quis dizer um pouco assim que é muito em breve que ela vai aposentar. Né? Sim, a Luísa também agradeceu muito ao público, ressaltou a importância da conquista para o tênis brasileiro e para a carreira dela, por tudo que ela passou, tudo que ela, né, no início do ano ela fez uma cirurgia para remover um cisto no joelho e assim, foi a consagração de uma temporada muito boa. A Luísa encerrou 2025 com um feito histórico. É a primeira vez que uma tenista brasileira chegou na decisão do torneio, que reúne as 8 melhores duplas do ano, né? E essa trajetória confirmou uma parceria muito sólida entre a brasileira e a húngara, que encerra um ano com 5 títulos e 7 finais disputadas. Na semifinal, elas venceram com uma vitória muito convicta sobre a
a Gabriela Dabrowski e a Ruth Leaf, que inclusive são campeãs de US Open, por 2-1. Ganharam por 2-6, 7-5 e 10-5, né? E acabaram Eram as atuais, Sim. assim, foram as campeãs do Campeãs de WTA 2024, de 2024 e vinham de campeonato, título do US Open. Assim, numa sequência, elas estrearam com derrota na fase de grupos, ganharam, muito bem ganhado, os 2 outros jogos da fase de grupos e avançaram muito bem até chegar na final. Sim. Na semifinal, elas jogaram com a Ostapenko e com a Shea, né? Sim, num excelente jogo, inclusive. Excelente jogo. Foi um jogo muito bom, assim, da Luísa e da Babos. Ganharam de 2-0, né? Enfim, foram bem dominantes, né, nesse jogo. E Ostapenko e Shea que vinham de uma primeira fase excelente, assim, elas fizeram jogos muito bons. Consistentes, se classificaram em primeiro lugar no outro grupo, né? Então, e elas chegaram e venceram com autoridade as duas. Acho que mesmo sem o título agora, né, acho que reforça a boa temporada. Uma dupla recente, né, elas formaram esse ano, a gente vem falando aqui desde quando elas formaram a dupla. Acho que foi uma temporada excepcional das duas, assim. E a Meia falou assim, poderia ser o último discurso dela, né, numa final. Então ela não deixa claro quando é que ela vai aposentar. Né? Sim. E aí ficou aquela coisa ali, né, de ela vai jogar a próxima temporada, ela vai jogar a parte da próxima temporada. Então também não sabemos aí o futuro da dupla, né? Se elas vão seguir jogando juntas, se elas não vão jogar mais juntas. Mas foi uma dupla que funcionou muito bem, né? A Luísa funciona muito bem com esse estilo de parceira. Me parece que ela precisa de alguém que seja muito sólido no fundo de quadra para casar porque bem. Porque ela é muito firme na rede. E ela é muito agressiva na rede, né? Então, ela, por exemplo, jogou com a Schultz, que tem um estilo de jogo no ano passado, um estilo de jogo muito parecido com o dela, e eu acho que não casou, porque as duas têm exatamente assim, esse mesmo perfil, sabe, de serem mais agressivas na rede, e aí eu acho que dificultava um pouco ali, meio para ficar mais balanceado a dupla, né? E aí, com a Timea, realmente ela funcionou muito bem, porque a Timea é muito sólida no fundo de quadra, saca muito bem. Enfim. Se for o caso da Timea realmente aposentar na próxima temporada, eu acho que é uma infelicidade, assim, pra gente, né? Porque é uma dupla que tava dando muito certo e era só a primeira temporada das duas, né? Elas juntaram em março desse ano. Então, assim, não é nem um ano de parceria e já tiveram resultados muito positivos. Numa fase, não sei quando foi a fase que a Luísa teve tão bem, assim, fisicamente, como ela tá agora. Sim. Então, assim, é uma perda pra gente, realmente, se ela for aposentar. E algumas questões extra-quadra, né, gente? Acho que teve 2 coisas que chamaram a atenção, assim. A primeira é o fato da ESPN não ter feito a transmissão, né, dos jogos da Luísa até a final. Foi o único jogo que E só por pressão também, é bom lembrar. Pressão social, É. cobrança social, né? Um movimento muito grande nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, cobrando a ESPN de transmitir. E ela, assim, também não transmitiu do Simples. Ela só começou a transmitir os jogos do Simples, se não me engano, também a partir da semifinal. No caso do Simples, ela transmitiu a semifinal. E, né, nessa semana, está transmitindo todos os jogos do ATP Finals, que é o torneio de final de temporada masculino. Então, um questionamento forte aí sobre as escolhas, né, editoriais, né, políticas da ESPN sobre o que ela transmite e o que ela não transmite. Uma outra questão extra-quadra também que repercutiu foi, e aí a gente já entra no próximo assunto aí, né, que foi a Helena Rybakina se negando a tirar foto com uma das dirigentes da WTA. Acho que a gente pode falar um pouco do título da Rybakina e na sequência a gente comenta isso. Conta os detalhes pra gente, Ingrid, do campeonato aí, né, da final de simples do WTA Finals. Sim, a Helena Rybakina, ela coroou a temporada dela, que foi uma temporada de recuperação e muita ciência para tenista de 26 anos. Ela ganhou esse título, que é um dos mais importantes do tênis, que é o WTA Finals 2025, que foi disputado em Riad, na Arábia Saudita. Ela derrotou a número 1 do mundo, a Aryna Sabalenka, com parciais de 6-3 e 7-6, e conquistou o troféu de campeã de forma invicta, firmando o nome agora entre as principais jogadoras da atualidade.
Mesmo após enfrentar oscilações durante a temporada, ela chegou no WTA Finals pela terceira vez consecutiva na carreira e mostrou solidez desde a estreia. Na fase de grupos, ela superou adversários de peso, como a Iga Swiatek e a Coco Gauff, apresentando o tênis que é a marca dela, né? Que é um tênis agressivo, com saques potentes, forehands precisos e um controle de quadra. Com o primeiro lugar do grupo, ela avançou para a semifinal, onde manteve um alto nível e ela eliminou a Jéssica Pegula, que é top 5 no ranking. E na final, ela impôs o ritmo desde o início. Ela forçou muito um jogo de fundo de quadra em cima da Sabalenka, que estava mais desconfortável durante o jogo, principalmente no primeiro set, que a Rybakina conseguiu fechar, né, em 6-3. No segundo, ele foi mais equilibrado e com chances para ambos os lados, mas ela dominou completamente o tie-break. Ela aplicou um 7-0 e conquistou o título, né? Foi uma performance com números muito expressivos. Ela somou 13 aces e 36 winners, controlou o jogo com muita eficiência e confirmou, né, uma superioridade técnica e mental em um torneio que reúne as 8 melhores do mundo. Além do troféu, o WTA Finals, ele tem a maior premiação da história do evento feminino nessa edição e simboliza também um fortalecimento do circuito da WTA, né? Com esse título, ela encerra a temporada de 2025 como uma das grandes forças do tênis mundial e se coloca ali do lado de nomes como da Sabalenka, da Swiatek e Gauff, que ela derrotou durante todo a trajetória, né? do campeonato. Sim. Eu Retomada, né, acho que essa temporada da Rybakina talvez seja uma das, se não a mais expressiva. Campeonato. Talvez o campeonato mais expressivo dela, porque ela, olha, no primeiro jogo dela contra a Nishimova, ela passou o caminhão na Nishimova. Ela ganhou de 6-3 e 6-1. Depois ela jogou contra a Iga, que ganhou o primeiro set por 6-3 e ela virou com 6-1, 6-0 na Iga. Mas ela é campeã de Wimbledon de 2022. 2022 ela fez uma temporada que era exatamente isso, assim, ela tem esse tênis muito agressivo e o Wimbledon, ela também chega muito bem na rede. Então eu ainda acho que, assim, acho que ela tá voltando à forma Sim. que ela apresentou em 2022, assim, depois de um tempo com muito, assim, um período, inclusive, longo, né, com dificuldades físicas. Ela teve, por exemplo, na temporada passada, várias situações em que ela abandonou torneios. Afastamento, sim. Problema com o técnico também, a gente chegou a falar que aqui. meio que apareceu junto, Sim. né, a questão do técnico, que foi, né, afastado da WTA por assédio moral a ela, né, depois de denúncias de outras pessoas. Tempo depois, ela recontratou ele. Sim, ele é o técnico dela atualmente. Ele foi, assim... E aí pediu pra não comentar mais sobre o caso. Ficou meio nessa coisa nebulosa. Sim, ninguém sabe muitos detalhes, assim, né, do caso, mas ele é o atual técnico dela. E é justamente o que a gente estava falando, né, do extra quadra, que ela se negou a tirar fotos com uma das dirigentes da WTA, justamente por causa, né, do caso aí de afastamento, né, do técnico. E aí a foto ali, né, tradicional das pessoas que estão envolvidas ali no pódio ficou aquela coisa um pouco constrangedora, porque ela não quis tirar foto com a dirigente. Né, assim, uma coisa não podemos negar, ela jogou demais. Jogou muito. Jogou muito. Foi... Né? Ganhou de todo mundo e ganhou com bastante... Sem derrotas, 100% de aproveitamento. Completamente invicta. Foi, assim, um torneio muito expressivo dela, como você falou. Ela só perdeu 2 sets e 2 jogos ela ganhou de virada. Nesses 2 sets que ela perdeu o primeiro e virou o jogo. Torcendo pra ela manter, né, gente, esse nível aí dos últimos meses. Ela veio numa final de temporada muito forte e fechou, né, com essa participação aí no WTA Finals. Vamos passar aí mudar um pouquinho de assunto, vamos falar da Vitória Miranda, né, essa tenista incrível aí daqui de Belo Horizonte, e que foi ouro no simples e em duplas no Parapan de Jovens, no Chile. Conta os detalhes pra gente, Fran. É isso mesmo, Carol. O Brasil teve um dia dourado, né, nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, realizado em Santiago, no Chile. A mineira Vitória Miranda foi o grande destaque, né, da quarta-feira, dia 5, conquistando 2 medalhas de ouro no tênis em cadeira de rodas.
uma no torneio de simples e a outra nas duplas mistas, ao lado do Luiz Calisto. Na decisão do simples feminino, Vitória mostrou força e poder de reação após perder o primeiro set por 6-3 para a colombiana Paula Lopes Mesa. A brasileira se recuperou, ajustou o ritmo e venceu os parciais seguintes por 6-3 e 6-0, garantindo o título e o bicampeonato da competição. O ouro nas duplas mistas veio poucas horas depois, né, e confirmou o domínio brasileiro nas quadras de Santiago. Vitória se uniu a Luiz Calisto para enfrentar novamente Paula Mesa, desta vez ao lado de Dário Martínez Sanches, também da Colômbia. Com entrosamento e consistência, os brasileiros venceram com autoridade, né, por duplo 6-1, sem dar chances aos adversários. As conquistas da Vitória e do Calisto contribuíram para o excelente desempenho do Brasil no tênis em cadeira de rodas, que terminou o dia com 3 medalhas de ouro e uma de prata, né, consolidando o país como uma das principais forças da modalidade na competição juvenil continental. O bicampeonato da Vitória no simples confirmou a Mineiro como um dos maiores talentos, né, da nova geração de atletas paralímpicos no Brasil. Com apenas 17 anos, ela demonstrou muita maturidade e técnica para seguir representando o país em grandes competições internacionais. Com um desempenho impecável no Chile, a Vitória encerra sua participação no Parapan de jovens como um dos nomes mais vitoriosos da delegação brasileira, levando para casa não apenas as medalhas, mas também a certeza de que seu nome já está marcado, né, na história do esporte paralímpico juvenil no Brasil. Vitórias, só assim, né? Todo dia a gente tem. Ela faz história. Realmente ela faz história pro tênis. Ela é a atual número 1 do mundo, né, juvenil, né. Inclusive ela ganhou simples, duplas no Australian Open e Sim. Roland Garros desse ano. Sim. Simples e dupla. Ela ainda faz essa dobradinha. Faz. Que não basta ganhar um, ganha os dois. Ganha os dois, tanto no simples quanto nas Sim. duplas. É uma grande potência, né, gente? Nem sei se só promessa, assim. Agora ela vai ser um momento de transição dela, né, pro adulto. Mas assim. Mas já é realidade, né? Porque promessa já. A trajetória dela no juvenil é incrível. Sim. Assim, E desde o ano passado ela já é número 1 do mundo, né? Vem de conquista, chegando em finais. Acho que a partir de 2026 a gente vai começar a ver essa versão dela, né? Adulto, né? E aí vamos ver se ela consegue, né, manter aí o nível, né? E as vitórias do juvenil, que ela realmente mostrou uma dominância assim, muito grande. Sim. Vamos lá, gente. Então, para fechar esse bloco do tênis, eu vou passar aqui por uns ditas notícias que não entraram no bloco, mas estão publicadas lá no site da Revista Marta, revistamarta.com. No último domingo, dia 9, a equipe brasileira, sob comando de Mário Mendonça, encerrou a participação na Billie Jean King Cup Júnior, realizada em Santiago, no Chile. O time Brasil, composto por Natália Mourinho, Ana Cruz e Nawane Silva, se despediu do torneio na 11ª posição, após vitória contra o Canadá por 2-1. O Brasil enfrentará as seleções de Portugal e da Austrália pelos playoffs da Billie Jean King Cup, que se inicia na próxima sexta-feira, dia 14, em Hobart, na Austrália. O Brasil está no grupo E e estreia na competição em jogo contra Portugal no sábado, dia 15. No domingo, dia 16, terá pela frente a anfitriã Austrália. A equipe brasileira é composta por Laura Pigossi, Luísa Stefani, Ana Candiotto, Ingrid Martins e a estreante Nawane Silva, a Naná, sob o comando do capitão Luiz Peniza. A brasileira Laura Pigossi foi superada nas semifinais de duplas do WTA 125 de Tucumã por 2-1, atuando ao lado da francesa Carole Monet. A partida aconteceu na última sexta, dia 7, no saibro argentino, contra a dupla formada pela espanhola Alicia Herrero e a ucraniana Valeria Strakova. Agora, Pigossi embarca para a Austrália para a disputa dos playoffs da Billie Jean King Cup nos dias 15 e 16 de novembro. A gente acaba nosso segundo bloco agora e voltamos já com mais notícias de mulheres no esporte. Então a gente está de volta para o terceiro bloco do MartaCast. A gente vai falar aqui de vôlei feminino. Antes de começar, vou pedir para os meninos se apresentarem. Sentaram aqui agora. Carol, por favor, começa. Oi, gente, eu sou a Carol Freire, eu sou estudante do 4º período de jornalismo na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, meu nome é Lucas Duconi, eu sou estudante do 4º período de jornalismo aqui na UFMG e sou voluntário aqui no Coletivo Marta. Ei, gente, eu sou a Keila Guedes, estudante do 3º período de jornalismo aqui na UFMG e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Vamos lá, gente, bora falar de vôlei e bora falar do clássico, né?
O Gerdau Minas venceu, né, o Dentil Praia Clube na última sexta-feira, no primeiro clássico pão de queijo da Superliga dessa temporada. Conta os detalhes pra gente, Carol. Mais uma vez, o Praia foi superado pelo Minas. A gente já chegou a comentar, acho que uns 2 ou 3 episódios pra trás, de outros jogos também, que isso já tinha acontecido, mas dessa vez até que não foram com parciais tão destoantes. Então, por 3-0, o Minas superou o Praia com parciais de 26-24, 25-18 e 25-17 no ginásio UTC em Uberlândia pela 4ª rodada da Superliga Feminina. Com um bloqueio avassalador e atuação inesperada da levantadora Júlia Novica, eleita a melhor em quadra e vencedora do troféu Viva Vôlei, a equipe de Belo Horizonte manteve a invencibilidade na competição. O primeiro set foi equilibrado, o time de Uberlândia iniciou bem, mas o Minas se impôs e fechou em 24-26. Mas a partir da segunda parcial, o domínio foi inteiramente do time da capital, castigando a recepção e explorando os erros da equipe da casa, vencendo por 25-18 e 25-17. Júlia Novica distribuiu bem as jogadas e o bloqueio minastenista foi decisivo, somando 15 pontos no fundamento contra apenas uma das adversárias. Hillary Johnson foi a maior pontuadora da partida, com 14 pontos, seguida por Maria, Thaisa e Julia Kudes. Juntas, as 3 últimas marcaram 9 pontos de bloqueio. E pelo Praia, a Fingal foi o destaque, com 11 pontos. Com o resultado, o Minas chegou à 4ª vitória consecutiva, com 100% de aproveitamento, ocupando a vice-liderança da tabela com 11 pontos, atrás apenas do Osasco. O Praia, por sua vez, amarga a 3ª derrota seguida e permanece em 6º, com 4 pontos. Na próxima rodada, o Minas enfrenta o Tijuca, na próxima quarta-feira, dia 12, às 6h30 da tarde, na Arena UniBH. Já o Praia vai tentar uma recuperação diante do SESI Bauru na sexta-feira, dia 14, às 9h30 da noite, novamente em Uberlândia. E ambos os jogos terão a transmissão do Sport TV. Tá ficando complicado pro Praia, né, gente? Porque, assim, ainda tá longe de acabar essa fase de grupos, assim, então ele pode se recuperar, mas não é isso que tá demonstrando, e tá em 6º já na tabela, são só 8 que classificam. Será que pela primeira vez em nem sei quantos anos, quantas temporadas, o Praia não vai pro mata-mata? Porque, assim, tá muito mal. A gente já comentou aqui que provavelmente é por conta dessa mudança no elenco, foram muitas novas contratações, trocou também o técnico, então claramente ainda não encaixou, mas precisa encaixar pra ontem. Ainda assim é inesperado, mesmo com É toda essa mudança, inesperado, é não inesperado. achava que ia estar nessa situação, Praia. Não, eu também não achava, mas começou já com o primeiro jogo agora, recentemente, contra o Minas, que ele perdeu um set de 25-12, já começou a assustar, assim, porque não... É isso que você falou, não é esperado. E O no Praia... Mineiro ele foi muito abaixo do Foi esperado. muito abaixo, Sim, foi fato. muito abaixo. E o assustador no Mineiro ele perdeu, mas o jogo não foi em Uberlândia, né? O jogo Sim, foi em Belo Horizonte. foi. Agora ele perdeu em Uberlândia pro Minas, né? Então Tá tudo estranho, tá tudo tá tudo estranho. bem Tá tudo bem estranho. estranho, é. Mas eu acho que isso ainda não encaixou. O técnico novo, com as novas contratações, não sei se tá acontecendo, às vezes, alguma coisa nos bastidores também, que a gente Acaba não fica interferindo sabendo. dentro de quadra. Exato, com certeza isso interfere, e aí acaba, se tiver acontecendo alguma coisa, interfere no mental das meninas, e isso reflete nos resultados, mas realmente, assim, o Praia não tá demonstrando o resultado que ele costumava ter, né? A gente sempre comentou disso, dessa hegemonia do Minas e do Praia. Ano passado, pela primeira vez, não teve uma final com os 2 times, e esse ano o Praia tá perigando não ir pra fase de mata-mata, assim, é chocante. Não sei nem o que falar. Acho que assim, ainda falta muitas rodadas, né? Mas 3 derrotas seguidas, né? Acho que as 2 últimas, até um pouco mais, né, pro Minas, e se não me engano, antes foi pro Sesc Flamengo, não foi? Acho que foi o Flamengo. Acho que foi pro Flamengo. Mas assim, é incomum para o Praia. Vamos Muito. ver o que vai acontecer aí nas próximas rodadas, né? E aí o Praia jogando contra o SESI Bauru, ainda Pois assim, é. né? O futuro aí, a próxima rodada não tá também Não, tá parecendo muito complicado. acessível, Tá não. complicado. Mas por outro lado, se a gente for tentar ver o lado positivo da coisa e falar do Minas, o Minas segue bem, o Minas Muito bem. o Minas tá muito bom, tá em segundo na tabela, mas tá com a mesma pontuação do Osasco, que tá em primeiro, então
Vamos Sim. tentar dar esse Desconto, Segue, assim. segue com tudo, né? segue com tudo, dando felicidade pros mineiros. Agora eu acho que tem que apostar todas as fichas no Minas. Então vamos passar agora pro terceiro mineiro aí, né, da Superliga, que é o Mackenzie, que foi derrotado pelo Osasco por 3-0 na última rodada aí da Superliga. Conta os detalhes pra gente, Keila. Isso mesmo, Carol. O Osasco São Cristóvão Saúde manteve a boa fase na Superliga Feminina e venceu o Batavo Mackenzie por 3-0 nessa última sexta-feira, dia 7, no ginásio José Liberati, em Osasco, São Paulo. As parciais foram de 25-17, 34-32 e 25-23, em um confronto que teve direito ao segundo set disputadíssimo com 66 pontos jogados. E assim, no primeiro set, o Mackenzie teve bastante erro de recepção, bastante erro de defesa, mas no segundo set ele veio muito renovado, tanto é que ele perdeu a parcial assim por diferença mínima. Foi muito acirrado esse segundo set. Bom, as atuais campeãs começaram com domínio absoluto na primeira parcial, assim como eu havia falado, abrindo larga vantagem sobre o time mineiro. No segundo set, Mackenzie mostrou força e chegou a abrir 11-3, mas o Osasco reagiu e virou o placar em um dos momentos mais emocionantes da noite. No terceiro set, o equilíbrio prevaleceu até os momentos finais, mas a equipe paulista confirmou o triunfo e segue invicta na competição. A oposta Bianca foi o destaque da partida com 15 pontos. Com a vitória, o Osasco chegou a 11 pontos e assumiu a liderança da Superliga. O Mackenzie, por sua vez, soma 3 pontos e ocupa a parte inferior da tabela. Na próxima rodada, o Osasco enfrenta o Unilife Maringá, na quinta-feira, dia 13, às 9h30 da noite, no ginásio Chico Neto. O Mackenzie, por sua vez, volta à quadra na sexta-feira, dia 14, às 19 horas da noite, contra o Barueri, no ginásio José Correia, aqui em Belo Horizonte. É bom a gente comentar, assim, se por um lado, por mais que o Mackenzie esteja embaixo na tabela, ainda só com 3 pontos, ele vem tendo desempenhos muito bons. Gente, um set com 34-32, isso é absurdo de bom. A gente chegou a comentar no inicinho, quando a gente tava fazendo as nossas projeções para como ia ser a Superliga, a gente chegou a comentar, não sei se foi num programa ou se foi só entre a gente, falando assim, que daqui dos times de Minas, o Mackenzie era improvável dele chegar mesmo às Na oitavas fase de mata-mata. final. É improvável, não tá. Ele não tem esse histórico, mas dá pra ver que é um time que vem crescendo muito. Apesar de estar perdendo, porque tá com um concorrente muito forte, tipo agora enfrentar o Osasco, né? Não é pra Sim, qualquer um. sim. De fato. Mas conseguiu bater de frente nesse segundo 2 set. sets apertados, né? Exato, é um time que tá Como melhorando se fosse pouca muito. coisa, né? Muito bem, muito bem. Exato, tá E melhorando ele, muito. e ele jogou bem contra o Minas também, né? Assim, ele ganhou Sim, na jogou última bem. rodada e o jogo que ele perdeu pro Minas, que foi 3-1, ele jogou bem. Ele, assim, ele deu dificuldade pro Minas. Sim, ainda conseguiu marcar um. ainda Tipo, ganhou tem 7. disputa, né? Não é como se fosse qualquer jogo. Exato. Foi Porque sempre disputado, quando foi a gente fala acirrado. 3-0, parece que é uma lavada, assim. Exatamente. Não foi. Importante entender, não só o resultado, né? Exato. Eu acho que o foco do Mackenzie é aproveitar esses momentos em que ele joga com os times que também estão embaixo na tabela. Com E aí certeza, ele tem que tentar aproveitar. ali, né, beliscar uma vaga, né, nos mata-matas, né? Eu acho que talvez esse ano, assim, ainda vai ser difícil, mas eu acho que é uma aposta para as próximas temporadas, assim. É um time que tá se estruturando cada vez melhor e vem chegando cada vez mais forte. Então, talvez esse ano ainda não dê nessa temporada, mas é um time para se ficar de olho que tá vindo forte. Então vamos lá, gente, vamos falar agora dos outros jogos, né, e dos resultados no geral aí, as colocações depois de 4 rodadas da Superliga. Conta um pouco aí dos detalhes pra gente, ô Perfeito, Tony. Carol. Faltam 7 rodadas para o fim da primeira fase da Superliga 2025/26. Mas é perceptível quais equipes estão na briga para garantir a vaga no mata-mata. A quarta rodada, como você já disse, contou com um clássico pão de queijo, no qual o Praia Clube foi superado pelo então segundo colocado, por 3-0, que é o Minas. No momento, o Osasco e o Minas Tênis Clube estão no topo, ambos com 11 pontos, mas vale ressaltar que o Sesc Flamengo está com 9 pontos e com 3 jogos disputados, podendo passar o Osasco e o Minas na tabela. O Renasce Sorocaba permanece na última colocação, sem nenhum ponto. Agora, passando um pouco pela tabela, tá o Osasco em primeiro lugar com 11 pontos, o Minas em segundo lugar com também 11 pontos, aí o Flamengo, que a gente disse, em terceiro com 9 pontos, Fluminense com 8 pontos, em quinto lugar, Bauru com 8 pontos também, em sexto, Maringá com 6 pontos, em sétimo, Praia Clube com 6 pontos, e em oitavo, Barueri com 5 pontos. Essas são as fases das equipes que se classificam. Mas em nono lugar vem o Brasília com 3 pontos, Mackenzie em 10º lugar com 3 pontos também,
Em 11º, o Tijuca, com 2 pontos e sem nenhum ponto, perdeu todos os jogos até aqui, o Sorocaba, em 12º lugar. Agora foi isso que você falou, Carol. Se o Mackenzie quiser ter uma chance, ele vai jogar agora o próximo jogo com o Barueri, também não tá tão bem. Dá pra tentar arriscar, jogando contra o Brasília também em algum momento. Até com o Praia, a gente sabe que eu acho que se Se o continuar do Mackenzie jeito que encontra tá, com o Praia, talvez a gente tenha uma surpresa. É isso, A assim, gente pode ter um 3-2. perfeito. Com o Né? crescimento do Mackenzie e a decaída do Praia Clube, tudo pode acontecer, assim. Então, Exatamente. vamos ver. É como vocês já disseram, tentar disputar com os de baixo aqui pra ver se consegue se salvar, mas eu acho que o Mackenzie consegue pegar uma vaguinha ainda. Também acho. E o topo também tá diferente do ano passado. Apesar do Osasco estar em primeiro e o Minas em segundo, o Flamengo tá chegando mais perto agora, e mesmo com um jogo de diferença, ele consegue estar em terceiro lugar. O Bauru tá um pouquinho mais pra baixo ainda, então tá movimentado Tudo bem esse embolado ano. ainda, muita coisa pode acontecer. Exatamente. Muito, muito movimentado esse ano a Superliga. Tá maravilhoso. É isso. Então é isso, gente. A gente acaba o nosso terceiro bloco agora e a gente volta já já com mais notícias de esportes femininos. Bom, gente, a gente está de volta com o quarto bloco do MartaCast. Vamos falar aqui de várias modalidades esportivas. Antes de começar, vou pedir para os meninos se apresentarem. Sentaram aqui agora. Amanda, por favor. Oi, gente, meu nome é Amanda Camargo, sou estudante do 4º período de jornalismo aqui na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Emanuel Cortez, sou estudante de jornalismo aqui na UFMG e voluntário no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando de judô. A Rafaela Silva disputou o Troféu Brasil aqui, em Belo Horizonte, e venceu com uma virada emocionante. Conta os detalhes pra gente, Carol. Sim, então a Rafaela Silva voltou, campeã olímpica, né? Voltou a se destacar nos tatames e conquistou o ouro na categoria até 63 quilos do Troféu Brasil de Judô 2025, disputado no último sábado, dia 8, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Representando o Flamengo, a judoca venceu a Érica Ferreira, do Reação, em uma final eletrizante que levantou o público mineiro. O combate começou equilibrado, com a Rafaela saindo lá atrás no placar. A virada veio nos instantes finais. A 15 segundos do término, ela aplicou uma chave de braço decisiva e garantiu o ippon, a pontuação máxima do judô. Com a vitória, ela confirmou o favoritismo e ampliou sua coleção de títulos nacionais e internacionais. Após subir ao pódio, a Rafaela destacou o desafio da preparação intensa e as constantes viagens do circuito internacional. Aí ela comentou um pouquinho, abre aspas. Há pouco tempo eu estava no Peru e no México e 2 semanas depois já estou aqui no Troféu Brasil. É um prazer estar representando o clube, pois são eles que investem na gente. Ela deu essa entrevista para o jornal O Tempo. Além da campeã olímpica, o dia também teve destaque para outras 2 judocas brasileiras. Outras 3 judocas brasileiras. A Maria Guilherme, na categoria até 70 quilos, a Carol Jimenez, na categoria até 78 quilos, e a Taúna das Dores, na categoria com mais de 78 quilos, que elas também conquistaram o ouro nas respectivas categorias. Muito legal, né? O troféu aí Brasil acontecendo em Belo Horizonte e a Rafa Silva, né? A gente estava falando aqui, acho que algumas semanas atrás, da longevidade da carreira dela, né? Segue aí e segue vencendo, assim, né? É impressionante a capacidade dela de, enfim, se manter, se reinventar e, né? Eu acho que são poucos atletas que conseguem ter uma carreira longa e com conquistas, assim, porque às vezes até o atleta consegue se manter por bastante tempo ali, jogando e tudo mais, mas ele não consegue tantas conquistas, tantas vitórias. E a Rafa consegue, isso é de se admirar muito. Sim, e segue aí para mais um, parece, né? Mais um ciclo olímpico. Sim. Vamos falar agora um pouquinho de automobilismo, para a alegria da Amanda. A Rafaela Ferreira venceu a etapa de Interlagos pela F4 Brasil. Conta os detalhes pra gente, Amanda. Foi isso mesmo. No último sábado, dia 8, a Rafa Ferreira largou na 4ª posição, mas acabou conquistando a vitória na segunda corrida da Fórmula 4 Brasil, disputada
no Autódromo de Interlagos, lá em São Paulo. Em junho de 2024, ela fez história ao se tornar a primeira mulher a vencer uma prova da categoria, e neste ano ela ampliou a sua trajetória internacional ao representar o Brasil na F1 Academy, a categoria de automobilismo exclusiva para mulheres, pela equipe Racing Bulls, que funciona meio que como uma equipe irmã da Red Bull Racing, que busca desenvolver jovens pilotos para depois irem para a equipe principal. A corrida ela foi marcada por alguns fortes acidentes, entre eles uma batida envolvendo o Ethan Nobles e o João Paulo Sanzovo, ambos da mesma equipe. O incidente ele levou à entrada do safety car e o acionamento da bandeira vermelha, paralisando a prova por cerca de mais ou menos 10 minutos. Os dois pilotos foram levados de helicóptero ao hospital e eles estão fora de risco e em estado estável. Após a retomada da corrida, a Rafa apresentou um ótimo desempenho, assumindo a segunda colocação, ao ultrapassar o Ciro Sobral, e na sequência superou o Felipe Fiorentino nas retas finais, garantindo a liderança e conquistando a vitória. Os momentos finais da prova chamaram a atenção por uma batida assustadora envolvendo o Naim Salem, o Ciro Sobral e o Frederico Dias. Na entrada do S do Senna, o carro do Salem foi lançado para o alto e passou por cima de outro veículo, ocasionando em um acidente múltiplo. Apesar do capotamento, o Salem ele sofreu apenas uma contusão na mão e os demais pilotos não tiveram ferimentos graves. A Rafa ela vai disputar a próxima etapa da Fórmula 4 Brasil no dia 30 de novembro, no Autódromo Internacional de Brasília, no Distrito Federal, e antes disso, entre os dias 20 e 22 de novembro, ela vai competir no circuito de Las Vegas Strip, nos Estados Unidos, pela F1 Academy. A gente já falou algumas vezes da Rafa Ferreira aqui, né? Toda vez que a gente Sim. fala da Fórmula 1 Academy, a gente fala dela. E agora essa vitória em Interlagos. É legal, né? Ver as mulheres pilotas aí ganhando. Sim, e ainda mais que com a Amanda falando, você vê que assim, mesmo que tenha a oportunidade das mulheres, só homens, assim, Sim. praticamente. E aí é muito legal que ela esteja lá e que ela consiga ganhar, se destacar, assim, é muito bacana. Sim. Vamos falar um pouquinho agora de tênis de mesa? A Bruna Takahashi, ela foi eliminada no WTT de Frankfurt. Conta os detalhes pra gente, Manuel. É isso mesmo, Carol. A Bruna Takahashi, mesa tenista brasileira, ela acabou sendo eliminada do WTT Champions de Frankfurt nessa última sexta-feira, no dia 7, depois de uma disputa acirrada contra a egípcia Hannah Goda. E um confronto inédito entre as duas, elas nunca tinham se enfrentado. A paulista, que hoje ocupa a 17ª colocação no ranking mundial, foi superada por 3-7-2, com parciais de 11-8, 10-12, 11-8, 6-11 e 11-8 a favor da egípcia, em uma partida que durou 37 minutos. A Takahashi, né, para colocar um pouquinho de contexto, ela tentava pela primeira vez chegar às quartas de final do torneio na categoria Champions, infelizmente não foi dessa vez. E a egípcia, que tem apenas 17 anos, é a 24ª do ranking mundial e é a única africana entre as 30 melhores do mundo. Ela que nesse ano já havia sido campeã continental e também chegou a disputar os Jogos Olímpicos em Tóquio quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Falando sobre a partida, né? A partida foi uma partida muito equilibrada, do início ao fim. A Bruna chegou a empatar o confronto ao vencer o quarto set e forçar o tie-break no 2-2, mas viu a Goda reagir no último game, marcando 7 pontos consecutivos e fechando o jogo. A brasileira repete, assim, a queda nas oitavas de final do WTT Champions de Montpellier, onde ela foi eliminada pela chinesa Wang Yiji. A brasileira também passa a ver a sua colocação de melhor atleta não asiática no ranking ameaçada, já que a porto-riquenha Adriana Dias, que está vivendo uma boa fase, reduziu ainda mais as diferenças no ranking mundial, e agora as duas são... A Bruna está apenas 25 pontos na frente da Dias, que nesse último Champions ela chegou até as quartas de final, onde ela foi derrotada por 4-1 pela japonesa Rina Hayata. A Bruna batendo na trave de novo aí, né? Sim. De chegar nas quartas de final. Semana passada a gente já tinha falado, né? Que ela tinha perdido nas oitavas lá em Montpellier. Agora de novo perde nas oitavas. Uma hora vai, né, gente? Uma hora vai dar certo. Vai ter que ir. Uma hora ela vai. Boa, como a gente já tinha falado semana passada, né? Uma boa temporada da Bruna aí, mas aí arriscado de perder aí, né? Esse posto de melhor do ranking fora da Ásia.
Bom, vamos passar agora para nossa última notícia, né, do bloco. É uma notícia que não é sobre o esporte feminino, mas que é importante para nós, né, mulheres ligadas ao mundo do esporte. Que é essa fala, né, do Ramon Dias, o técnico do time de futebol do Internacional, fez uma declaração, né, machista numa coletiva de imprensa nessa semana, uma fala que repercutiu bastante, né. Conta os detalhes pra gente, Carol. Então, mais uma situação lamentável, né? Que inclusive não é a primeira desse técnico. Durante uma coletiva de imprensa, após o empate em 2-2 contra o Bahia no último sábado, dia 8, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ramon Dias, ao reclamar da anulação de um gol de Carboneiro, o argentino afirmou, abre aspas, o futebol é para homens, não é para meninas, é para homens, fecha aspas. A fala gerou uma forte repercussão, como de esperado, né, porque é um absurdo ele falar uma coisa dessas. E no domingo, dia 9, ele publicou uma nota em suas redes sociais reconhecendo o erro e pedindo desculpas. Abre aspas. Na minha entrevista coletiva após a partida ontem, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo. Reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado. Fecha aspas. O Inter também se manifestou oficialmente, classificando a fala como infeliz e reiterando seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres no esporte e na sociedade. O clube destacou ainda que a sua história de defesa do futebol feminino e o protagonismo de mulheres em seu quadro social, reafirmando os valores de igualdade e inclusão. Abre aspas. Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramon Dias fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado e reforça a importância de evoluir sempre. Aí eles seguem a nota falando sobre essa questão, tentando passar um pano ali, colocar panos quentes na situação, tentando amenizar a situação. A capitã do time feminino do Internacional, Bruna Benítez, também se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. A zagueira publicou uma foto segurando uma bandeira do Rio Grande do Sul, acompanhada das frases: opiniões devem ser respeitadas e eu as respeito, mas existem falas que são repudiáveis, e futebol é para quem o ama. É válido lembrar, como eu comentei, que essa não é a primeira vez que o Ramon Dias faz declarações com teor machista no futebol brasileiro. Na temporada passada, quando comandava o Vasco, o treinador criticou a atuação de uma árbitra de vídeo, Daiane Muniz, ao dizer ser complicado que o VAR seja decidido por uma mulher. Na ocasião, ele também se retratou, alegando ser mal interpretado, e ele também disse que a situação serviria como um aprendizado para ele evoluir. Claramente não tá funcionando. Assim, ele pode dizer que foi mal interpretado, que serve como aprendizado, mas quantas vezes ele vai precisar repetir esse erro até aprender? Quantas pessoas ele vai precisar ofender? Quantas vezes ele vai precisar ser machista dessa forma e falar que foi tirado de contexto, que foi mal interpretado, sabe? É lamentável. E assim, quando a coisa se repete, né, fica sempre achando que realmente ele não entende, né, Exato. onde está o problema dele falar esse tipo de coisa, assim. Enfim, mais um caso, né, gente, no futebol masculino. Vamos torcer para que, enfim, acho que a repercussão negativa também tem um papel pedagógico, né. Sim, tomara que dessa vez ele consiga, porque mesmo, acho que, se eu não me engano, não foi dessa vez, foi desse outro caso, quando ele ainda comandava o Vasco, ele chegou na hora de pedir desculpas, ele nem fez dessa vez pelo menos ele reconheceu o erro e falou que serviria como aprendizado. Da outra vez ele chegou a falar, se minha fala ofendeu alguém, eu peço desculpa, sabe, assim, nem reconhecer que ele fez uma fala machista, que não tá certo isso, nem isso ele não foi capaz de fazer da próxima vez. Esperamos que não se repita, né, mas... É isso. E a gente vai terminando o MarcaCast de hoje por aqui. Se você quer saber mais sobre notícias esportivas de modalidades femininas, acessa o nosso site, o revistamarta.com, ou nos siga no Instagram, o @revistamarta. Você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MarcaCast vai ao ar também na 104.5 FM, Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. Até semana que vem, gente.